Olá, meus amores! Vamos começar aqui então por um dos vídeos mais esperados do canal. O altar mágico, certo? E mais uma vez eu agradeço a todos os que se inscreveram nesse último mês aí no nosso canal, tá? Nos que deram like. A maior parte dos que assistem nossos vídeos, 90% são não inscritos. Então, por favor, se você ainda continua vendo os nossos vídeos, se inscreva, dê o like, tá? Siga a gente na nossa página no Instagram, tá? @o Panteão de Odin, com TH no segundo T. E seja muito bem-vindo, né? A gente espera que vocês aprendam, né? Da mesma forma que também a gente aprende. Eu, no caso, né? A espiritualidade. E hoje a gente vai falar do altar, né? Esse foco espiritual, esse instrumento mágico, né? De foco, de energização, certo? Então aqui, esse é um local com algumas coisas do meu altar, tá? Não é o completo. No final do vídeo ou em outro vídeo vocês vão ver o meu altar completo, né? Do jeito que eu o utilizo. Mas aqui são algumas formas básicas que a gente vai aprender para o iniciante, né? Da bruxaria. E aí, as informações que eu vou colocar aqui não são regras, tá? São princípios, né? Em todas as religiões, algumas, por exemplo, existem regras. Eu, como sou budista, além de ocultista e bruxo, né? Esoterista também, mas nunca deixei de ser budista, né? Do Nam-myoho Renge-kyo, de Nichiren Daishonin. Existe o princípio de lei, causa e efeito, mas também existe o princípio de fé, prática e estudo, certo? Então a fé, ela é movimentada pelo seu estudo, e com esses dois, com a fé e com o estudo, um reforçando o outro, você pratica esse ato, certo? Você se sente mais apropriado para juntar instrumentos materiais, né? E isso em qualquer religião, né? Um foco de energia, de concentração, ou seja, de você sentar ali na frente daquele objeto, ou você ter um objeto como um talismã, um anel, um colar, por exemplo, né? Uma guia espiritual, enfim. O altar quer dizer exatamente isso, esse centro que você vai focar a sua energia de magia, né? E a magia quer dizer o quê? Você transmutar situações externas com o seu interno, ok? É você manipular situações da sua realidade mundana. Portanto, aqui a gente vai aprender básico para você materializar em sentidos espirituais, né? Você não precisa ter tudo isso. Você pode materializar em pequenos instrumentais, consagrando com os elementais, e aí em outro vídeo eu vou falar da diferença de instrumentais, elementais e os 4 elementos, né? Enfim, esse altar vai ser um ponto de foco, de energização seu. Como se fosse um celular, uma torre de celular, e essa frequência, que é essa ligação que tem, né? Para fazer a ligação, você tem que ter a torre, você tem que ter o celular e tem que ter a energia, a eletricidade para fazer essa ligação, certo? Então, vamos ver aqui o altar como se fosse essa torre, né? Essa torre energética do celular, essa torre de frequência que abrange certa circunferência, né? E que te pode proporcionar fazer essa conexão com o universo ou com o seu autoconhecimento, com a sua autoconsciência, com a sua inconsciência ou com o espiritual mesmo, certo? Então, vamos ver aqui o altar como se fosse uma torre de celular. Nós, o celular, e essa frequência energética como sendo a espiritualidade, esse foco, essa energia invisível que você pode sentar aqui, materializar situações, ou os 4 elementos, como a gente vai ver aqui, e progredir no seu pedido, progredir no seu ritual, no seu adoçamento, no seu feitiço, no seu encantamento, seja lá qual for. Esse é um ponto energético
que você senta e já se autoanalisa, certo? Além de você externar isso, antes de tudo você tem que internalizar. E a gente já vai ver isso logo logo, certo? Essa internalização profunda do que é o externo, do que você vai espelhar nesse seu altar, ok? Então, eu vou aproximar e virar a câmera aqui para ficar mais fácil a visualização e a explicação. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar também com alguém que você sabe que se interessa e dá valor para essa situação energética, material, mágica, né? Energética, como eu costumo falar. A magia, a bruxaria é energia. Tudo é manipulação de energia, né? Tudo é átomo, tudo é elétrons, prótons e nêutrons, ou seja, energia positiva, negativa e neutra. Então, nada do que é feito aqui é em vão. Claro, levando a lei tríplice, a lei de causa e efeito como princípios a serem feitos antes de qualquer encantamento, qualquer feitiço ou qualquer magia ritual. Enfim, né? A gente tem que ter como base essa situação de espelho, né? E o espelho mágico eu vou falar o porquê também eu não coloco aqui no meu altar. Então vamos aos princípios do altar na baixa magia e na alta magia. Vamos lá. Bom, meus amores, então continuando aqui, esse altar aqui básico, tá? Porque não estão todos os meus elementos aqui ainda, tá? Como eu falei pra vocês, você vai montando o altar, você vai enfiando um monte de coisa aqui. Então calma, tá? Você enfia talismã, você enfia anel, você enfia tudo. Então calma que eu vou explicar cada ponto aqui. Mas voltando ao sentido do que é o altar, vamos colocar que é um ponto de foco, né? Um ponto de poder, de energia, um lugar físico onde você vai fazer essa concentração energética, certo? Então, ele pode ser simples, ele pode ser oculto, né? Pode estar dentro de uma gaveta, por exemplo, ou consagrado com pedras, com elementos que às vezes podem passar despercebidos por algum leigo que possa... E aí evitando até julgamentos, tá? Ou ele pode ser um lugar notório, né? Na sua casa, um ponto de fixação energética notório, igual o meu aqui. Você chega no meu quarto aqui, você já sabe que é um altar, né? Tem gente que entende, vem aqui e faz uma prece, ou tem gente que às vezes fica assustada, né? Depende do entendimento da autoevolução de cada um, certo? Então, primeiro princípio, você pode utilizar uma toalha ou um papel aqui, uma base aqui, né? Esse mapa aqui, uma amiga minha que me deu, a Sheila, tá? Aliás, um beijo pra ela, maravilhosa, o Amorico. E, ou pode ser uma superfície que, se você goste, né? Aqui essa mesinha, se fosse essa superfície aqui, só se eu não quisesse utilizar, né? Eu coloco uma proteção aqui, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material, tá? Mas se você gostar da sua superfície, da sua mesa aí que você já tem, você pode colocar só um vidro, um pano, não tem problema, tá? Até uma gaveta, como eu falei, você pode utilizar. Enfim, pode ser qualquer plano aí. Porém, um alerta que eu faço é evitar corredores, tá? Porque corredor não traz aquela energia fixa, certo? Então, é uma energia muito transmutadora, recorrente, a qual as energias vão passando ali, né? Então você vai da sala pro quarto. Pro quarto você tem que passar pelo corredor. Às vezes da sala pro quarto você já fica feliz ou fica triste. Vocês entenderam, né? Enfim, a situação aqui desse microverso, né? Ou microcosmo, é uma materialização do macrocosmo ou do macro-universo, certo? Então aqui são representados na bruxaria natural ou na baixa magia, né? Ou alta magia também, que aí depois eu vou fazer um vídeo. As diferenças da alta magia com a baixa magia, certo? Porque aqui eu utilizo alguns instrumentos, tanto de um quanto o outro, tá? Eu acho que é uma construção e uma necessidade íntima de cada um. Então é porque você pratica baixa magia que é menos poderoso do que quem pratica alta magia.
Muito pelo contrário, às vezes você é mais poderoso porque utiliza menos instrumentos materiais, certo? Ou seja, igual que eu falo de quem cozinha bem, sabe? A pessoa que cozinha bem, ela cozinha com açúcar, com sal, com alecrim e um orégano ou um alho, uma cebola. Quem cozinha mal precisa de muito tempero para a comida sair boa, entendeu? Então é relativo, tá? Não é porque você tem instrumentos mais rebuscados que você vai ter mais força. Isso é necessidade, isso é entendimento, isso é doutrina, tá? Então fiquem tranquilos aí. Por enquanto aqui a gente vai falar da baixa magia ou da magia natural, dos instrumentos básicos para você construir um altar ou um local de foco energético, certo? E até um microcosmo, né? Como eu já tinha referenciado, fazendo essa expansão para o macrocosmo, essa conexão. Lembra da torre, do celular e da frequência. Então vamos aqui começar com a energia do fogo, tá? Eu referencio aqui, vou referenciar a minha doutrina, tá? Que é muito baseada nas influências do tarô, tá? Do tarô de Marsella, principalmente, do advindo da Europa. Enfim, eu vou começar falando da energia do fogo, tá? Que pode ser representado por uma vela, tá? Aqui eu tenho um castiçal que não tem vela, porque eu tô sem uma vela palito, tá? Mas ele pode ser qualquer coisa, tá? Até essa vela aqui, que aliás tá acesa, né? E eu faço vela, então eu já aproveito as minhas velas. Essa é uma vela votiva de 7 dias, né? Porém, ó, vocês viram que eu pintei aqui de dourado um pote de alumínio, né? Ou de, sei lá o que que era isso. Aquelas cuias, sei lá. Pintei com uma tinta de spray e fiz um castiçal aqui, né? Ou então pode ser um castiçal mais rebuscado, né? Aqui eu trago a energia da lua, tá? Da lua representando a mãe terra, né? E aqui algumas estrelas também, tá? Esse castiçal, aliás, é mais velho do que eu, tá? Era da minha mãe. Mas enfim, representando essa energia do fogo, pode ser uma vela, tá? Da cor vermelha, ou também pode ser da cor branca, não tem problema. Laranja, enfim, tá? O que você tiver acesso aí, mas representando o fogo, né? Essa faísca de conhecimento, de criatividade, de espiritualidade, certo? Então trazendo todos esses sentidos espirituais, tá? Além disso, a gente pode trazer os cristais, né? Os cristais vermelhos aqui, né? Que eu coloquei aqui. Então, pode ser os cristais com essa situação mais avermelhada, né? Com essa coloração mais avermelhada. Aqui uma jaspe, né? Aqui uma ágata de fogo. Então você pode representar com cristais, certo? O seu altar. Além disso, podem trazer também, né? Representando a energia do fogo. E aí em outras doutrinas, dependendo da sua tradição, a varinha, né? Pode representar ou o fogo ou o elemento ar. Aqui na minha tradição, no meu conhecimento, eu trago a varinha como o sentido do fogo, tá? Essa varinha aqui eu que produzi, tá? Então eu coloquei alguns metais aqui também trazendo energia da terra, tá? Os cristais aqui, né? Então um cristal aqui de ponta e uma pedra aqui que, aliás, a gente pode tirar, tá? Então eu tenho outras pedras aqui que, dependendo da energia que eu precisar, eu coloco aqui na minha varinha, tá? E aí eu posso trabalhar com essa energia, né? Então o que traz a varinha no sentido do fogo, né? Ela traz uma canalização da energia, certo? Então, você transmutar ou expandir energias, tá? Eu utilizo a varinha para expandir, né, energias. Normalmente eu faço a materialização ou o foco da energia com o atame ou a adaga, tá? Representando o sentido do ar, que eu já vou falar logo logo, mas também no sentido de, por exemplo, abertura de círculo mágico. Além do meu atame, eu utilizo a varinha para expandir essa energia com a consciência, né, do pensamento, com a consciência do ar, certo? Com a plenitude do ar. Então, a minha varinha aqui, ela tem um sentido mais
como bastão até, tá? Ela pode ser vista como um instrumento fático, né, do masculino, né? Ou seja, fecundidade, a germinação, né? Você ter um foco aqui, objetivo para fortalecer um sentimento ou uma angústia, transformar uma angústia em felicidade ou transformar algum sentido de foco. E eu abençoo essa água, né, com essa energia. Então, se eu não tenho esse instrumento aqui de foco, de materialização, né, fixa num ponto só, fica difícil eu transformar isso, né? Então a gente, às vezes, para trabalhar nossa espiritualidade, a gente precisa de instrumentos, né? Tanto instrumentos mágicos, assim como a varinha, que é um dos principais instrumentos, assim como o bastão e o cajado, né? De defesa, mas também de transformação, tá? Então, como princípio básico aqui do elemento fogo, eu trago a varinha, tá? E aí em breve eu vou mostrar como eu fabriquei essa varinha. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça um review de como fabricar uma varinha aqui, tá? Essa varinha aqui é muito artesanal, tá? Ela não é feita de efetivamente só madeira, né? Ela é feita de bambu nessas extremidades aqui, mas você pode fabricar varinhas para vários tipos de intenções, certo? Então você pode ter uma varinha de carvalho para consagrar, ou uma varinha de cerejeira para fazer sentidos de amor, enfim. Você pode ter vários instrumentos, não é porque você tem um instrumento só que ele vai ser o único, exclusivo para suas magias. Então você pode ter vários instrumentos, assim como a adaga, né? Você pode ter uma adaga para abrir círculo mágico e você pode ter uma adaga para fazer banimento, certo? Então vamos colocar isso como amplitude, tá? Nenhuma situação aqui é fixa. E agora vamos para o elemento água, né? Então, um instrumental aí que representaria muito bem o elemento água seriam as conchas, tá? No sentido básico, né? As conchas, as pedras brancas ou azuis também, tá? Essa pedra aqui, por exemplo, é aquela de jardim normal. Essa eu esqueci o nome, mas é minha maravilhosa, adoro ela. E uma concha, né? Um coral, né? Essa daqui é minha amiga Camila que me deu, da Tailândia. Então é muito especial para mim, né? Representando também Iemanjá, né? Então os cristais aqui, eles podem ser muito bem representados, facilitando aquele sentido que eu falei, né? De você criar um altar, mesmo que às vezes oculto, né? Mesmo que você não queira que ninguém saiba que é um altar, mas entendeu? Então depende da sua capacitação, do seu entendimento de fazer, reunir esses instrumentos e consagrar também eles. Além disso, o cálice, né? Ou um copo d'água. Então aqui eu tenho um copo d'água, tá? E aqui eu tenho uma taça, né? Que não seja ser exatamente um cálice, tá? Mas uma taça de consagração, aqui onde eu coloco água ou champanhe ou alguma coisa que você precise, né? No sentido espiritual, que você acredite ou que você tenha consagrado para fazer alguma magia, algum ritual, algum feitiço, enfim, tá? Aqui vocês veem que ela tá fazendo parte de um feitiço que eu fiz essa semana, tá? De banimento e de aproximação do material. Então eu tenho dentro da água sementes de girassol, tá? Atraindo a prosperidade. E eu tenho uma vassoura de bruxa aqui dentro, né? Uma pedra, um cristal, fazendo esse banimento de situações que possam estar influenciando negativamente nessa minha prosperidade, certo? Então aqui, especificamente, depois eu posso fazer um vídeo nesse sentido, mas aqui é uma água, um cálice consagrado, com algum sentido que eu esteja já utilizando nessa semana, tá?
Ou então pode ser um cálice, né? Efetivamente, uma taça que você coloque para representar esse ventre da deusa, tá? Então, vocês percebem que é um símbolo também feminino porque ele traz aquela situação de receptividade, tá? Da lua, ou seja, traz também muito sentido da lua, né? Do próprio planeta Lua no sentido astrológico, né? Astronômico não, porque a lua não é um planeta, né? No sentido astronômico, mas astrológico sim é. Então a lua, ela reflete a luz do sol e transmuta essa luz para uma luz lunar, certo? Que faz total sentido nas marés, na nossa vida, né? Enfim. Então é um sentido de receptividade, tá? Da mãe lua. Então um cálice, né? Assim como também pode ser visto um caldeirão, tá? Mas mais para frente a gente vai falar do caldeirão. Então agora falando do sentido da terra, né? O elemento que você vai colocar no seu altar, representando o elemento terra. Que podem ser, começando aqui dos cristais, né? Além das velas, né? Depois eu vou falar isso das velas, tá? Porque cada um dos elementos também podem ser representados por velas somente. Mas começando aqui pelos cristais, eu vou falar aqui dos cristais verdes, né? Podem ser marrons também, tá? Até dessa cor aqui, dessa pedra que eu coloquei no fogo, tá? Um olho de tigre, talvez, certo? Então, para os cristais representando a energia da terra, podem ser verdes ou marrons, certo? Além disso, podem materialmente ser representados pelas folhas, tá? Aqui é uma folha de louro, tá? Ou folhas no sentido representativo, né? Aqui você vê uma casinha de pedra, que também é representação da terra, certo? Uma arte de São Tomé das Letras. E aqui nós temos uma porção de plantas artificiais aqui no caso, tá? Mas que representam também essa energia da terra. Além de moedas, tá? Aqui eu coloquei uma moeda dourada, certo? De 50, nem sei o que é isso, cent de ouro. E aqui eu coloquei uma moeda prata, certo? Acho que é também, não sei, acho que é da Rainha Elizabeth. É da Betinha, lá da União Europeia, sei lá, Inglaterra, da Inglaterra. Acho que é da Inglaterra essa, certo? Então, representando as duas energias aqui, né? Da prata, do ouro, representando a materialidade, certo? A energia da terra. Além disso, a gente pode representar, né, a terra com sementes, tá? Então aqui nós temos anis estrelado, certo? Então, representando sementes, né? Essa frutividade da terra. Ou então aqui a gente tem semente de girassol também, tá? Fundindo com a energia do sol também, né? A lua e o sol, né? A efetividade dessa semente aqui, que é o girassol, né? Em si a planta que segue o sol, mas ela emerge da terra, ou seja, a efetiva fusão do Deus e da deusa. E finalizando aqui, agora a gente vai passar para o sentido do elemento ar, né? Representado aqui nesse altar, que podem ser incensos, esses incensos assim, dessas caixinhas aqui, tá? Com esse, por exemplo, é de arruda, ou podem ser incensos naturais, que eu tenho um que eu faço, tá? Que eu fabrico de ervas efetivamente naturais, pode acender. Esses daqui normalmente eles acendem e apagam, tá? Mas é muito bom, eu adoro, e podem ser utilizados como banho também, né? Você pode cortar e fazer banhos energéticos. Representando o elemento ar. Cristais. Cristais representando o elemento ar. Eu coloco normalmente cristais brancos com uma tonalidade mais clara ou cristais de tonalidade amarelada,
também, além da energia material também, poder ser representada com cristais amarelos, tá? Dependendo do que você está pedindo. Normalmente, na energia material, se eu quiser dinheiro, eu coloco cristais amarelos. Se eu quiser saúde, eu coloco cristais verdes, tá? Ou algum sentido material. Aí, de prosperidade, eu coloco cristais amarelos. Mas eu também defino, né, como cristais do elemento ar, cristais amarelados ou brancos, tá? Transparentes, talvez. Então, essa representação aqui de fácil, né, para você fazer com o elemento ar. Ou então também podemos falar das canetas de pena, né? Ou da pena, efetivamente. Essa caneta aqui eu que fabrico, tá? Eu que faço. Normalmente eu que faço todos os meus instrumentos. Eu sou artesão, né? Então eu faço anéis, né? Faço coisas desse tipo. Então eu tenho essa facilidade, mas nada te impede também de ou fazer, né? Eu aconselho fazer, porque aí fica muito mais original, muito mais no seu sentido espiritual, original, né? Do seu íntimo. Porém, também é legal você, também pode ser comprado e você consagrar ele mesmo, né? Então, no sentido do instrumento que você pode utilizar aí no seu altar, pode ser uma pena também, né? Ou uma caneta de pena, né? No caso aqui eu tenho uma hematita, né? Então tem vários outros sentidos essa caneta, mas ela pode ser um instrumento para você representar o elemento ar aí no seu altar, certo? E um dos últimos aí instrumentos, né, mais pedidos e mais esperados até é o atame, né, ou adaga, que é um instrumento do elemento ar, mas também em outras egrégoras, outros sentidos, ele pode ser representado pelo sentido do fogo, tá? Pelo elemento fogo. Então, aqui essa minha adaga, todo mundo se apaixona por ela, né? Ela é linda, maravilhosa. Não tem como não se apaixonar por esse instrumento aqui, né? Mas, o que ele representa efetivamente, certo? Além de ter uma bainha, tá? Que é muito importante que a sua adaga tenha uma bainha. Além disso, muito importante que ela seja feita no seu fio, aqui no seu corte de metal, tá? Essa é uma adaga que ela remete ao sentido élfico, né? Então, ela tem um corte élfico, né? Ela tem uma espiritualidade mais voltada para isso, tá? E também é legal que ela tenha na sua lâmina seja maior ou do mesmo tamanho do seu punho até o seu dedo médio, aqui, né? Do meio. Então aqui ela é efetivamente do mesmo tamanho, né? Então é importante, não é regra, tá? Não é porque você não tem uma adaga que é do tamanho aqui, que a lâmina tem esse tamanho, que você não vai poder utilizar. Mas enfim, ela também é importante ter 2 gumes aqui, tá? Não precisa ter fio de corte, mas que tenha 2 gumes aqui, no sentido de que ela corta o véu pro espiritual e pro mundano, ou pro bem e pro mal, certo? Então é um instrumento maravilhoso que é muito útil, tá? No dia a dia das nossas ritualísticas. Eu efetivamente uso ela todos os meus dias, né? Para fazer abertura de círculo mágico, né? Para fazer consagração ao banimento de instrumentos mágicos, de oráculos, tá? Além disso, essa minha adaga, como é de colecionador, eu já te te desafio a achar uma adaga igual essa. Se você achar, eu quero. Mas essa daqui eu coloco alguns instrumentos aqui dentro, tá? Porque ela tem um compartimento secreto, entre aspas, né? Então eu coloco alguns instrumentos aqui para fortificar, né? A ritualística aqui, certo?
que são alguns instrumentos de magia. Então eu coloco uma pulseira aqui, né, de brilhantes, coloco um relógio, né, um relógio que era da minha avó, essa máquina do relógio, coloco algumas pedras, né, de tanto de brilhante quanto de essas daqui eu acho que são de, não lembro o nome dessa pedrinha aqui. Mas enfim, coloco algumas coisas que são importantes para mim aqui dentro, tá? E que vão me trazer sentido espiritual muito mais condescendente. E a hora que eu estiver abrindo qualquer portal com eles, né? Com esse instrumento aqui, eu consiga efetivamente triplicar a força por ter sentidos aqui dentro que eu amo, né? Que fazem parte da minha vida, certo? Então, esse é um dos instrumentos que eu mais amo aqui, tá? Mas também tenho outros, tá? Por isso que eu falei pra vocês que às vezes você pode ter outros instrumentos. Então, essa adaga aqui efetivamente eu uso para jogar o tarô e para estar aqui dentro do meu altar. Mas eu tenho outra adaga também que eu utilizo para outros fins, certo? Uma adaga preta com outro sentido mais específico, né? Então é isso que eu falo. Nenhum instrumento aqui é definitivo, é definido, é obrigatório. Porém, a representação dos 4 elementos são muito importantes, tá? E você pode fazer isso utilizando as cartas do tarô, por exemplo. Então você pode representar o elemento fogo com uma carta de As de Paus, por exemplo, certo? Que é uma varinha representada pelo fogo, né? Pelos raios, invocando esse arquétipo para sua representação do elemento fogo, certo? E aí na sequência a gente traz a representação do As de Copas, né? Falando da água. Então você pode utilizar esse arcano menor aqui como uma representação do elemento água. E aí você vê o cálice representado aqui, né? Como a gente já falou, nesse sentido da baixa magia ou da magia natural como elementos básicos para o seu altar, certo? Depois a gente vai falar do elemento terra, certo? Que pode ser representado pelo As de Pentáculos, Pentáculos ou Ouros, certo? Que é a materialização, né? E a gente pode colocar aqui os signos também, né? Se você for ver aqui, cada carta são 3 signos. Então aqui, né, no fogo, a materialização do signo de Áries, de Leão, de Sagitário, certo? Os signos do elemento fogo. Além disso, no naipe de copas representando o elemento água, né? A gente pode ver aqui a representação de Câncer, de Escorpião e Peixes, certo? Representando o elemento das águas, ok? Elemento água. E aí representando o naipe de Pentáculos, Pentáculos ou Ouro, né? Falando do elemento terra, temos a representação de Touro, de Virgem, Capricórnio, certo? Os signos da terra. Então, podendo você também representá-los no seu altar com este As desse arcano menor. E representando o naipe de espadas ou o elemento ar, temos o arcano menor As de Espadas, né? Que você também pode utilizar na sua representação dentro do altar, né? E que revelam os últimos 3 signos aqui, linkados ao elemento ar, certo? Que é o signo de Gêmeos, signo de Libra e o signo de Aquário, certo? Então, essa representação aqui com o seu tarô também pode ser utilizado aqui dentro do seu altar. Além disso, vou fazer um vídeo e por favor comentem aí embaixo, reforçando esse pedido, tá? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e tudo mais, tá? Deixem comentários para caso vocês tenham
absorvido alguma coisa desse sentido ou talvez sentido falta de alguma coisa, tá? Me falem, porque aqui é uma construção única, tá? Não só minha, quanto a de vocês também, né? Tudo que eu também absorvi aqui e repartilhar ou compartilhar, né? Repartir com vocês é um sentido tanto intrapessoal quanto altruísta também, tá? Então, eu também, além disso, eu coloco a representação dos meus amuletos, tá? Então, os meus talismãs, né? Tudo que eu utilizo aqui no meu dia a dia, os meus colares, tá? Eu coloco normalmente em cima do meu altar, certo? Então, normalmente eu sempre coloco eles para energizar, para que essa energia também possa transparecer e transmutar junto com todo esse sentido de foco aqui energético, certo? Então, tudo que eu utilizo no meu dia a dia como acessório, certo? E eu que faço essas situações aqui, né? Sou artesão também. Não vou falar joalheiro porque eu não sou ourives ainda. Mas eu sou mais artesão do que ourives, tá? Além disso, né? O que eu quero dizer para vocês é que vocês podem colocar em cima do altar de vocês amuletos ou talismãs. E também vou fazer um vídeo falando dessa diferença do que é amuleto, do que é talismã, em cima desse objeto, né? Ou local de concentração energética, certo? E é isso, espero que vocês tenham gostado, né? E muito obrigado pela confiança. Enfim, espero que você tenha gostado aí da explicação, né? Dos instrumentos também, né? Dos poucos instrumentos aqui que eu mostrei. Em breve eu farei um vídeo mais específico de cada instrumento, de cada elemento, tá? E um vídeo mais amplo, alguns dos instrumentos que pra mim fazem parte, né, da minha vida. Então, às vezes você vai montando um altar com pedras, sal com velas, e você vai querendo incrementar. E vira essa bagunça aqui, mais uma bagunça sentimental que tem sentido pra você. Sabe aquele álbum de fotos que você vê e é uma bagunça? É foto de 92, é foto de 89, de 2000. Mas você na sua mente tem um sentido, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido esse sentido do altar, tá? Além de tudo, visto que um altar pode ser montado com muito menos instrumentos específicos, caros talvez, né, no sentido material, mas todos esses sentidos aqui, todos esses instrumentos, por mais caros ou raros que sejam, eles evocam uma energia só, a sua, certo? São materializações, concentrações da sua própria energia interior, tanto a do coração, do sentimental, quanto do mental, do seu entendimento, do seu estudo, da sua capacidade de expandir a mente, certo? Então, mais uma vez eu agradeço a confiança, a sua inscrição no canal, a sua curtida. E também lembro de vocês que toda semana aí a gente tem tiragens semanais, né? Como eu costumo dizer, essas tiragens são amplamente genéricas, tá? Eu, como tarólogo, como oraculista, não gosto de fazer essas tiragens amplas, né? 3 cartinhas eu nunca vou fazer. Eu tiro uma mensagem dos arcanos para o signo solar. E também sempre peço que vocês vejam ascendente e lua, tá? Para complementar isso. Mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre esses sentidos astrológicos, né? Essas casas astrais que envolvem o nosso ser, né? Os 12 signos, os 12 aspectos da vida, né? No sentido cabalístico. Enfim, a gente vai se engajando e se auto-aprimorando. Muito obrigado e muito bem-vindo e boa sorte aí a todos.